Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7, edição de número 70. E eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site de cinema produzido aqui em Manaus há 7 anos e meio, caminhando aí para o 8º ano. E hoje eu tenho 2 convidados aqui que vão falar sobre as relações deles com o Oscar, as cerimônias que eles mais gostaram, falar também de quando começaram a assistir o prêmio e também questões relativas aos problemas da academia, no sentido da premiação em si. Vou perguntar deles aqui, por exemplo, o que eles mudariam no Oscar? Se eles fossem produtores, mandassem lá, como o Steven Soderbergh mandou ano passado, o que eles fariam? Só espero que não falem de trocar, botar ator e atriz depois de melhor filme. Acho que ninguém vai fazer isso, não. Mas, enfim, quero primeiro convidar aqui, lá de Santa Catarina, Florianópolis, o Diogo Brigman. Acertei? Diogo? Então, Brigman, acertou. Brigman, pronto, graças a Deus. Diogo, tudo bom com você? Você é do Legenda Sincronizada, já tem 2 anos o site. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, também sobre você se apresentar, e se vocês têm outros projetos sobre cinema, por favor, fique à vontade. Legal. Primeiro eu queria agradecer o convite. Estou bem feliz de estar participando desse episódio do seu podcast. Eu tenho uma relação antiga com o cinema que vem desde a minha faculdade. O meu curso, eu cursei letras, mas aqui em Florianópolis, foi aqui mesmo que eu cursei na Federal daqui, o curso de letras tem uma ligação muito forte com o curso de cinema. Então, eu acabei me envolvendo bastante com professores da área, fiz disciplinas, fui fazer intercâmbio para estudar cinema, voltei e fiz meu mestrado em literatura e cinema, e depois disso, cinema sempre foi algo que me abriu portas, assim. Então, eu comecei a escrever para alguns sites, tive algumas experiências de trabalhar com cinema no sentido de produção também, mas o que eu gosto mesmo é de criticar, né, de falar a respeito, assistir, dar a minha opinião. E na pandemia, por bem no comecinho, 2 anos, foi um pouco antes da pandemia, eu tinha um blog que eu usava mais para mim, como uma forma de manter um registro de tudo que eu assisti e tudo mais. E eu abri para o mundo e virou esse site de críticas, que hoje é o Legenda Sincronizada, que também era um podcast no começo, mas depois eu deixei só o site. Hoje é onde eu trabalho principalmente com cinema, escrevo para outros sites também, mas o meu foco está no Legenda Sincronizada. Perfeito. Você falou de faculdade de cinema, né? É uma coisa que eu vou até perguntar do Thiago, se o Thiago Maia, que está aqui conosco também do Supercuts Podcast, que ele é de Goiânia, porque essa coisa da faculdade de cinema, ainda que todo mundo fale, olha, para aprender cinema fazendo na prática, para estados, cidades que não têm, é sempre uma falta muito grande. Legal que tem em Santa Catarina, que Manaus chegou a ter durante 2 turmas e acabou o curso, né? Ele veio na esteira de um festival de cinema que era gigantesco, o Amazonas Film Festival, mas ele acabou e está se tentando negociar a volta. Então, eu já até adiantei aqui. Thiago Maia, tudo bom, Thiago, com você, do Supercuts Podcast. Nós estamos completando a trinca, né? Eu acho que tem mais gente também no Supercuts, mas a gente já falou com a Larissa Paiva e também o Gabriel Carvalho, e agora o Thiago, mais um representante do Supercuts. Thiago, como é que você está? Tudo bem contigo? Olá, Caio. Olá, Diogo. Tudo bem? Olá, ouvintes do Cine7. Saudações a todos. Bem, eu acho que vai ser um papo muito bacana, né? O Oscar, eu não sei se para vocês foi assim, mas para mim, hoje eu tenho uma relação muito diferente do que eu tive ali no começo da minha cinefilia, porque aqui em Goiânia, sim, nós temos um curso de cinema, nós temos uma certa cinefilia tradicional, mas aqui em Goiânia a gente tem essa temporada de Oscars, todo ano chega o Oscar, chega a premiação, e os filmes que estão passando no Oscar são mais distribuídos o mundo afora, né? Então, assim, para mim, antes de eu entrar mais a fundo, né, com o meu podcast, o Supercuts, antes de eu entrar mais a fundo, o Oscar serviu muito para esse barômetro, para mim, assim, do que é legal, do que é relevante e tal. Inclusive, assim, eu comecei de pouquinho em pouquinho, assim, eu começava postando ali no meu Facebook, lá em 2016, 2017, assim, eu postava
meu rankingzinho, esses são meus favoritos dos que estão concorrendo ao Oscar e tal. E foi assim que eu comecei a falar de cinema de um jeito bem singelo mesmo, bem simples, sem nada de... Sem pretensão, zero, né? Sem nenhuma pretensão nenhuma. E acabou que, assim, fizemos o podcast hoje, tem uma relação muito diferente com o Oscar, já não olho para o Oscar como barômetro nenhum de qualidade, mas eu acho que isso é papo para a gente entrar em detalhes aí ao longo do episódio. Vamos falar certinho sobre isso. Mas o Supercuts, queria que você falasse rapidinho, projeto, há quanto tempo vocês já estão no ar, enfim. Maravilha, o Supercuts, ele foi ao ar em 24 de julho de 2019, então nós temos aí quase 3 anos aí na ativa, postando nossos episódios. Nós em breve lançaremos um site que também vai ter alguns textos meus, da Larissa, minha parceira, do Gabriel Carvalho, nosso colaborador, de amigos nossos. Vai ser um hub aí para a gente não só divulgar o nosso podcast, também divulgar textos e matérias interessantes e tudo mais. Então, mas o Supercut, sim, existe como podcast há quase 3 anos, né? Nosso primeiro episódio foi o Rei Leão. Rei Leão da Disney, da Beyoncé, né, dessa galera. Eu achei que era aquele outro, o antigo de 94, eu acho, né? Esse antigo é muito legal, né? Esse antigo é muito legal. Sim. Esse novo não é muito legal, não. Perfeito, então. Thiago, Diogo, muito obrigado. Vamos então começar esse bate-papo. O Thiago já começou falando da relação dele escrevendo, né? Com o cinema, e o Oscar começou essa relação. Mas quando é que vocês assistiram, por exemplo, a primeira cerimônia que vocês assistiram? Começa com o Diogo, depois vai para o Thiago, por favor. Eu tenho memórias bem antigas, assim, dos anos 90, de flashes, de alguns momentos de hosts, assim, de Billy Crystal e alguém apresentando, mas eu acho que a primeira cerimônia que eu parei para assistir, que eu queria mesmo ver do começo ao fim, que eu estava muito ansioso, foi a cerimônia de 2016. 2006, desculpa, 2016 não, 2006. E eu assisti... Qual eram os filmes? Me ajuda aí. Foi a cerimônia de Brokeback Mountain, Crash, Monique. Traumatizou, ainda bem que depois daquela você continuou gostando ou já traumatizou de uma vez? Traumatizou, assim, depois eu lembro que eu não assisti no ano seguinte, eu fiquei um tempo assim, não pode ser, eu parei tudo para isso, porque era muito óbvio, assim, eu tinha muita certeza do que ia acontecer, e eu torcia muito por Brokeback Mountain, e assim, eu nunca tive isso antes, foi a primeira vez que eu fui assistir a cerimônia, e eu já fui com torcida, eu fui todo empenhado, eu li muito a respeito, estava todo mundo muito certo de que Brokeback Mountain ganharia. E eu tava lá, legal, vou ver um filme, porra, que legal, LGBT sendo o grande vencedor da noite, que bacana. Ia ser, assim, divisor de águas até para mim, como o filme foi. O filme foi importante para o meu crescimento, tal, como pessoa LGBT. Então eu assisti tudo meio incrédulo. Quando acabou, eu tava assim, olhando pra tela, vendo o pessoal de Crash no palco, comemorando. Então foi a primeira cerimônia que eu realmente parei para ver ela inteira. E me deixou traumas profundos, que até hoje eu acho que assim, eu já aprendi a ver o Oscar com 2 pés atrás. Né? Uhum. E que bom também, porque eu acho que a gente não pode se iludir achando, como o Thiago já estava comentando, que o Oscar é esse grande, né, o ícone do que é verdade absoluta sobre a qualidade do cinema. E você, aí você teve esse trauma, 2006 eu lembro até hoje, eu assisti quando anunciaram Crash, eu fiquei, mas o que está acontecendo, né? Tava tudo no previsível, de repente aquelas pessoas pulando da cadeira sem... Nem eles acreditaram. Eu não lembro quem que leu, foi um... Eu vou procurar aqui, eu falo, anunciou, mas sim. Não, ela parou um pouquinho. Foi Jack Nixon, não foi? Jack Nixon? Foi, acho que foi. Ele ficou meio...
Crash. Nem ele acreditava, né? Eu só lembro de uma mulher lá que deu um salto, assim, ela podia ter ido para a Olimpíada, assim, da equipe do Crash, uma produtora lá que ela deu um salto, Ela deve ter ninguém ficado acreditava, né? Mas chocada. enfim. Mas tá, você tem o trauma 2006, volta a ver o Oscar quando? Porque você disse que parou um tempo, falou isso aqui não é para mim. E daí eu acho que eu voltei de forma regular lá para a virada de 2010 para 11, que foi quando eu comecei, tipo, a me tornar a pessoa que eu sou hoje. A minha relação com o cinema começou a ficar mais parecida com a que é hoje. Eu comecei a assistir os filmes do Oscar por dois motivos, assim. O primeiro porque tem muita coisa boa no Oscar, a gente não pode negar. Eu amo algumas categorias que eu acho que são muito bem resolvidas, assim. Principalmente as categorias mais técnicas, algumas eu adoro edição. Eu gosto das categorias de curta, tem muita coisa que aparece no Oscar que depois você consegue ver o mesmo diretor fazendo trabalhos legais. E eu amo também a assistir a categoria de filme estrangeiro, que muitas vezes vem filmes melhores do que as categorias de melhor filme. Então, foi o que eu comecei a assistir com base nisso, assim, puxa, tem coisa boa no Oscar, vou assistir, e começou a virar uma tradição, né? Puxa, todo ano, lá em março, às vezes fevereiro, né? Às vezes abril, vou assistir o Oscar e assistir todos, e virou uma coisa mais regular, assim, quero saber o que está acontecendo no Oscar, ter a minha opinião, porque eu não gosto de... Quando a gente começa a criticar filme, a gente não quer depender dos outros, né? Não sei, eu não gosto, tipo, dos 10 filmes que estão correndo, o melhor filme eu vi 7, e daí tem 3 que, tipo, eu ouvi falar a respeito. Não, tem que ver todos, eu quero entender, eu quero ter a minha opinião, não posso ficar dependendo aí do que as outras pessoas estão falando. E de 2011, 10, 11... teve um motivo, tem um motivo até engraçado, que eu acho que o Oscar de 2011 foi o Oscar, do Discurso do Rei. Mas olha, isso que eu ia te perguntar, como é que você não traumatizou de novo, né? Porque você também escolhe os anos piores, né? Porque, tipo, vai Crash e o motivo pelo qual esse Oscar foi um... Eu sei. Eu não dou sorte. Mas o motivo pelo qual eu escolhi assistir esse Oscar, assim, também, do começo ao fim, foi porque quando eu fiz o meu intercâmbio para estudar no exterior, eu tive, assim, a sorte, ou não, de estudar com a futuro apresentador. Eu fiz o meu intercâmbio em 2009 e eu fiz algumas matérias com o James Franco no exterior. Olha Por só. coincidência, foi na época que ele estava fazendo faculdade e fazendo cursos e tal, em Nova York, tanto na NYU quanto na Columbia e tal. Ele pegava várias matérias para fazer. E eu fiz 2 matérias com ele. E daí veio, Anne Hathaway e James Franco vão apresentar o Oscar. Vamos ver o que vai dar. E deu no que deu. Mas olha, quando você falou, eu falei, meu Deus, você fez com a Anne Hathaway. Mas foi o James Franco. James Franco, até um tempo atrás, tinha seu valor. Hoje em dia, coitado, já era. Thiago, qual foi a sua cerimônia quando começou mesmo? Você disse que 2017, 2016 ali você começou a botar um pouquinho de maneira profissional no Facebook, mas assistir mesmo a cerimônia, quando é que foi? Não, eu lembro, eu tenho muito essas memórias assim na minha cabeça. Eu devia ter uns 8, 9 anos aí, quando eu era muito fã de Senhor dos Anéis, e eu lembro de ver o Senhor dos Anéis ganhando os Oscars. Aí eu lembro dessa cerimônia do Crash e a polêmica que deu. Eu não tinha muita base assim para entender o porquê que era polêmico, a polêmica em si. Mas eu lembro que teve a polêmica. Eu lembro que assim, as manchetes não acreditavam, assim, o meu eu lá de 11, 12 anos ali tava revoltado também, porque afinal de contas tava todo mundo revoltado, eu tinha que estar revoltado também. Aí eu lembro do prêmio para Onde os Fracos Não Têm Vez. Eu acho que a minha primeira cerimônia, assim, que eu tive um pouquinho mais querendo entender, assim, de maneira um pouquinho mais profunda, foi a cerimônia do Avatar, com Avatar e a Guerra ao Terror. E aí inclusive, eu tenho essa memória muito vívida, assim, do José Wilker e a Maria Beltrão na Globo falando, olha, será que vai ganhar o marido ou a ex-mulher, não sei o que e tal.
E aí era aquela coisa, tinha o Up, Altas Aventuras, que tinha o Carlos Saldanha na produção, né? Então era Sim, a do chance Rio. de um brasileiro vencer o Oscar. Mal eu sabia também que um brasileiro quase ganhou o Oscar em 2002, com Cidade de Deus também. Enfim. E aí eu fui tendo esse olhar mais analítico, assim, ano passava, eu comecei a ter esse olhar um pouquinho mais analítico. Eu acho que a primeira cerimônia que eu peguei, não, eu vou maratonar, eu vou assim, vou chegar com a matéria estudada de verdade. Foi, acho que 2013, que era o ano ali de Ela, do Spike Jonze, de Sim, sim. 12 anos de escravidão, do Steve McQueen, do Gravidade, do Afonso Cuarón, do Lobo de Wall Street. Então eu peguei, eu lembro bem de ter maratonado esses filmes assim. E eu ainda estava mais jovem assim, na minha cinefilia, ainda não estava tão assim. Mas eu lembro de maratonar esses filmes e de ter uma opinião sobre cada filme. Mas mesmo, uma coisa que eu realmente lembro assim, é que mesmo quando a minha capacidade crítica cinéfila ainda era muito limitada, eu ainda não tinha os meios que eu tenho hoje e tal. Mas eu lembro de ver alguns desses filmes e ter essas impressões, pô, mas esses filmes, assim, tem uns que são muito bons, eu lembro de gostar de alguns bastante, mas, esses filmes estão concorrendo a melhor filme, a melhor direção, sei lá o que e tal, mas são meio medíocres, assim, né? Inclusive, eu lembro de ver o Gravidade no cinema, né? O Gravidade foi um filme que eu tive uma impressão meio ambígua, né? Porque, por um lado, eu e meu pai fomos ver, a gente estava passando uma temporada em São Paulo, a gente foi na sala IMAX, a gente foi, assistiu ao filme, e era um filme, assim, muito impressionante, né, cara? Eram os efeitos especiais, cara, era um negócio, assim, foi uma das experiências mais marcantes que eu tive no cinema, apesar de que o filme em si não é muito notável, assim, né? Mas no IMAX, na sala, na mega tela, Sim, o som, mega né? som ficou impactante, sabe? Então essa época assim eu comecei a ver que assim algumas pulgas certas e erradas começaram a coçar comigo. E aí eu fui vendo assim, aí cada cerimônia passava, eu vi mais assim, mas eu acho que eu realmente assim deixei de avaliar o Oscar, engraçado, porque apesar da nosso primeiro ano de Supercuts, que foi 2019 ali, apesar daquela temporada do Oscar ter sido muito boa, assim, foi o ano de O Irlandês, de Parasita, Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig. Esse ano eu acho que foi o melhor ano do Oscar em muito tempo, assim, em muito tempo mesmo, com alguns filmes ótimos concorrendo. E, por um lado, a gente meio que deu sorte, mas eu já tinha percebido, assim, que a cerimônia tinha uma série de limitações e tudo mais, mas eu acho que a cerimônia, ela é o que ela pretende ser, assim, ela não queria ser algo diferente, sabe? Então acho que você pode ter uma opinião meio copo meio cheio, assim, de que um prêmio não é para refletir uma qualidade cinematográfica desses filmes, mas é um prêmio da indústria e que tem anos assim que eles acabam introduzindo artistas diferentes no conhecimento público americano, principalmente, né? Então, teve toda aquela polêmica do Parasita ser o filme legendado que as pessoas assistiriam, né? Porque os americanos não assistem filmes com legenda, né? Que pra gente é completamente risível, né? Essa noção de que você não vai ver um filme porque ele não tá na sua língua, na língua mãe daquela pessoa, né? Mas olha, de certo modo, aqui no Brasil, tá indo por esse caminho, né? Que o filme, hoje em dia, aqui no Brasil, 73% dos ingressos comprados na ingresso.com, que eu li,
são dublados. Então, tipo, tá também, as pessoas já estão largando o legendado, infelizmente. Mas se quiser concluir, fica à vontade. Não, então, mas era mais isso que eu ia dizer para a gente introduzir mesmo. Então, eu não sei se eu digo que eu gosto do Oscar pelo que ele é, mas eu meio que gosto do Oscar pelo que ele é, não esperando. Eu nunca vou com expectativas, assim, e hoje em dia, assim, com baixas expectativas e tal, tem sempre um ou dois filmes que eu acabo gostando bastante. Esse ano eu gosto muito do Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson. Ano passado eu gostei muito do Bela Vingança, da Emerald Fennell, mas também foi só esse. Assim, eu achei que ano passado foi um ano bem medíocre para o Oscar, de maneira geral. Mas é assim, eu vou não esperando muita coisa, e eu costumo achar uma outra coisa boa para se celebrar e tal. Mas isso também varia de ano a ano, assim, sabe? O Oscar muito depende de safra, né? Mas só vocês estão falando aí, eu vou ser mais velho agora, eu sou mais velho da turma, então eu lembro das edições de 98, né? Assim, pegando o ano da cerimônia, né? Que teve o Titanic, depois aí eu talvez quase traumatizei, que foi o ano do Central do Brasil no ano seguinte. Mas eu ficava olhando aquela coisa patética, né? Eu no alto dos meus 11, 12 anos, eu ficava olhando Benigni pulando as cadeiras, meio falando, mas que coisa patética, né? Mas enfim, e eu vou já colocar a minha pergunta. Vocês já falaram muito traumas, coisas que vocês não gostam do Oscar, mas vou perguntar para vocês agora, qual o resultado, qual o momento do Oscar mais deixou vocês alegres, felizes? Poxa, aconteceu esse resultado. Eu falo, a minha não foi nenhum resultado, na verdade. Foi a indicação do Cidade de Deus. Eu lembro que eu estava assistindo, viu? Sou velho. Estava assistindo na TNT e de repente começa. Sai uma indicação para Cidade de Deus, sai outra, e de repente Fernando Meirelles, melhor direção. Tudo bem que poderiam ter tirado o Seabiscuit para colocar o Cidade de Deus em melhor filme, aí a festa tinha ficado completa. Até acho que se naquela época tivessem sido 10 indicados, certamente Cidade de Deus estava nessa lista. Mas, Thiago, para você, não sei que a sua relação turbulenta com o Oscar, mas eu quero saber de ti, qual foi aquele momento que você falou, porra, finalmente esses caras acertaram, valeu a pena? O que você destaca? Assim, qual é o momento que deixou feliz você, o Oscar? Cara, eu acho que esse momento tem a natureza pessoal de ser o primeiro ano do Supercuts e tal, mas eu acho que foi um momento muito icônico. E nem foi o meu favorito daquela temporada, o Parasita, mas eu acho que foi um momento muito peculiar, assim, um momento que você, assim, até aquele momento, assim, era um momento completamente fora da característica do Oscar, de premiar o cineasta sul-coreano. Um filme sul-coreano jamais tinha sido indicado no Oscar, nem para filme estrangeiro. E aí você premia o diretor e o filme no melhor filme sobre o que eu acho que é um filme bem medíocre, que é o 1917. E aquela coisa, como eu já comentei, que eu já entro esperando o pior, mas eu entro tendo essa expectativa pelo pior, mas na esperança que o melhor acontece, né? Eu fiquei bem feliz, assim, de premiarem o Parasita, e foi um momento que realmente, de alguma forma, transcende o Oscar em si, porque muitos de nós, assim, nós vimos nossos pais e primos e amigos que não são tão cinéfilos, que por isso foram ao cinema ver Parasita, que foram ver uma coisa diferente de um cinema. E eu acho que por um breve momento ali o cinema teve essa característica mais diferente, e acaba aquela coisa do momento icônico, né? Poucas semanas depois daquilo, o cinema todo entrou em colapso com a pandemia, né? Sim. A questão de
de tempo, assim, foi muito o pico e o vale, né? Tudo de uma vez, assim. Então, para mim, eu acho que é difícil por tudo que envolve. De novo, eu coloco um pouco da natureza pessoal de ter sido ali o primeiro ano do Supercut, de ter sido um Oscar particularmente forte. Eu acho que para você ter um Oscar tão forte que nem em 2019 foi, você tem que voltar muito tempo ali no passado, assim, muito tempo mesmo. E assim, por tudo que envolveu e tal, alguns dos meus filmes favoritos da década, como O Irlandês, como Era Uma Vez em Hollywood, enfim, eu acho, por todo aquele momento, assim, eu acho que o Oscar, ele lembrou um pouquinho a gente, porque que em algum momento, assim, por mais que seja uma cerimônia que aqui no Brasil passa tarde, premiou muita coisa que a gente não entende, não faz muito sentido para nós e tal, mas por um momento, assim, os cinéfilos concordaram que aquele acontecimento ele era peculiar demais para você não premiá-lo. Então eu acho, eu me senti muito legal assim, com todo aquele momento, e realmente eu não esperava, eu estava cético com tudo aquilo. Então eu também premiei a questão da surpresa. Diogo, e você? Seu momento favorito do Oscar? Qual aquele que você ficou assim, deu um pulo no sofá, falou, não acredito, o que aconteceu? Eu vou pegar o gancho do Thiago, porque não tem como, né? Parasita foi... Tudo deu muito certo aquela noite. Assim, os primeiros prêmios, o filme estrangeiro a gente já sabia, mas aí diretor, e depois o próprio filme, tipo, a Jane Fonda, né, fazendo a paradinha assim, e quando ela fala Parasita, pronto, era o mundo inteiro. Assim, eu sinto, você vê o áudio público no teatro, sabe? Tem um vídeo muito engraçado da Petra Costa, que estava concorrendo a melhor documentário, né? Filmando, comemorando. Então, o mundo era Parasita, assim. Chega, né? Tipo, pô, que legal, um filme estrangeiro, em língua estrangeira, ganhando o Oscar de melhor filme. Isso era inimaginável há uns anos atrás. Eu tava assim com Roma, esperando que fosse ser Roma o primeiro. Eu tava lá, tipo, vai ser Roma. Daí, sabe? Não foi Roma e ainda foi Green Book. Assim, né? Foi vários punhalados nas costas. Muito, muito frustrante. Então, esse foi um momento, não tem como deixar passar. Ainda hoje, assim, eu me pego entrando no YouTube para assistir a cena, porque eu chorei no dia, sabe? Foi, para quem gosta de cinema estrangeiro, internacional, ver os Estados Unidos, a maior indústria do mundo, se ajoelhar perante um filme asiático, sabe? De um país, como o Thiago falou, que não tem uma história no Oscar, foi incrível, foi inigualável. Mas assim, eu acho que, pegando se for o momento, assim, acho que de todas as conquistas, eu acho aquela do Bong Joon-ho, ele ganhando o Oscar, e aí as homenagens que ele faz no palco, né, pro Scorsese, talvez o momento dos mais bonitos dos últimos anos, e até o Tarantino também, estava meio frustrado, porque perdeu, e acho que imaginava ali no começo da corrida que, se agora não ganhar, não ganho nunca mais, mas não deu para ele, mas ele... De certo modo, acho que ele ficou ali também tocado um pouquinho pela homenagem que o Bong fez. E, enfim, acho que foi um momento realmente histórico. Bem, eu tenho um segundo antes da gente... Vai, por favor, fica à vontade. Não tem como também não... Eu comemorei muito quando anunciaram Moonlight ao invés de La La Land. Não tem, tipo, eu tava torcendo muito por Moonlight. Eu tava demais, assim. Eu reconheço que La La Land é um filme bacana, legal, tem sua torcida, mas para mim era para ser Moonlight, assim. Moonlight eu tava esperando aquele, talvez, tipo, que veio para vingar anos depois o Brokeback Mountain, sabe? E melhor, assim, no sentido, puxa, o elenco todo negro, um filme bem mais independente do que foi, que já era, né, Brokeback Mountain, com poucos recursos e tudo mais, e lá, e da forma que foi, é chato, caótica, né? Tipo, foi absurdo aquilo ter acontecido, mas ao mesmo tempo foi saboroso, assim, né? Porque, puxa, eu tava indo pra casa, eu fui na casa, tava com os amigos, a gente se reuniu pra assistir, e daí foi La La Land. Eu tava desligando a TV já. Tava assim, e daí você vê uma movimentação nos fundos, o pessoal andando, e daí um dos produtores começa a ficar meio puto, assim, e fala, putz,
E a gente não ganhou, na verdade. Então, e ele começa a dizer, o que tá acontecendo? E daí eles anunciam o Moonlight, eu comemorei de verdade. Aquele negócio de tirou a coroa, né, do outro, a gente tava lá comemorando. Igual as Diogo, você já Misses lá, né, falou. Miss Colômbia. Pois é, foi mais ou menos isso. Só não teve estatueta sendo jogada na cabeça de ninguém, graças a Deus. É o seguinte, Diogo, você falou um pouco que você assiste o Oscar e tal, mas quero saber de você o seguinte: faz maratona de todos os filmes, curtas-metragens, pega lá o Príncipe em Nova York e bota para assistir, ou tem aqueles que o preconceito, assim, você, tipo, For Good Days. Eu vou falar aqui por mim, vou desabafar para já deixar vocês um pouco mais soltos. For Good Days eu ainda não assisti, e sinceramente, eu estou pensando em botar só no Spotify a música, assistir o trailer e falar, acho que deu, não preciso, né? Não precisou esse sacrifício. Vocês assistem todos os filmes, mesmo gabarito, assim, zero, tudinho assim, ou tem aqueles que vocês falam, esse não, deixa pra lá. Diogo. Olha, dos últimos 4 anos pra cá, eu tenho assistido todos. Eu tenho feito um esforço maior do que o normal para assistir tudo e poder assistir ao Oscar, a cerimônia, que é algo que eu me divirto muito, por mais que eu conheça os problemas, sabendo opinar sobre todas as categorias. Eu me sinto um pouco desconfortável se eu tô vendo torcendo para alguém, mas eu não assisti os outros, sabe? Como é que eu vou torcer para um que eu gostei muito e vai que o outro dá melhor e eu não vi? Não faz sentido para mim, eu preciso assistir todos. Então, nos últimos 4 anos, rigorosamente. Ainda não assisti o For Good Days, vou assistir. Vou deixar assim pro penúltimo, tipo, um dia antes do Oscar, para ver, só para tirar da minha mente, mas vou ter que assistir. E da consciência, né, também. Oi? E da consciência também, né? Tá bom, eu vou assistir isso aqui. Exato. Os curtas são dificílimos, às vezes, de encontrar, mas eu acho até divertido essa busca por curta. Fica todo mundo louco atrás de link, atrás de página, atrás de não sei onde. Aparece no streaming, depois não tá mais. Eu gosto dessa correria porque é um momento único, assim, sabe? É um momento onde quem gosta de cinema da forma que eu gosto compartilha comigo os sentimentos, assim, sabe? Por isso que eu gosto de assistir todos, porque daí você vai lá no Twitter e comenta algo e vem mais gente comentando, você comenta, não sei, numa outra rede social e vira uma conversa de bar bacana, assim, sabe? Sobre algo que todo mundo gosta, ou pelo menos aquela bolha ali gosta. Então eu tô fiel. Então, o Príncipe de Nova York também já assistiu? Eu reassisti o de 88. Meu Deus. Não, tá, o de 88. Reassisti para poder assistir porque eu nasci em 88, né? Então, a minha memória do Príncipe de Nova York era de sessão da tarde, assim, sabe? Eu fui lá assistir e daí fui reassistir o novo. E a minha opinião, eu sei que não é bom o filme, não, mas eu não acho que mereça ser tão crucificado quanto foi. Não é tão horrível, não. Tá certo. E você, Thiago, assiste ou não? Como é que faz? Você faz maratona ou deixa passar algum? Eu já fui mais preocupado em fazer maratonas. Eu acabo assim, eu acho que é legal ter assistido tudo, ter gabaritado assim tudinho e tal. Eu geralmente tento assistir todos de melhor filme. Eu ainda não assisti o Belfast, que estreou aqui em Goiânia essa semana. Ainda não tive a oportunidade de ver. Tô ansioso para ver o Drive My Car, que é um filme que não tive a oportunidade de ver, infelizmente, né? Mas aí os filmes, eu tento ver assim, filmes de melhor filme, eu acho que você acaba vendo assim, meio que sem querer, assim, são filmes que se não fossem, tipo, sei lá, um filme como Duna, né? Tipo, um filme como Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima. São filmes que eu vi, eu não tinha a mínima ideia se eles seriam indicados ou não. Eu assisti quando eles foram lançados e tudo mais e tal, porque faz parte do cronograma que a gente se dispõe a assistir e tudo mais. E aí, você talvez assim, esse filme foi indicado para o Oscar, você não assistiria ele normalmente, tal, aí você se põe para assistir, mas assim, eu nunca vejo absolutamente tudo. Eu sempre vejo quase tudo.
mas assim, tudo de documentário, curtas, filmes, tudo eu nunca gabarito tudinho, assim, eu sempre fico devendo uma outra coisinha, assim. Mas Mas os curtas você assiste? Desculpa? Os curtas você assiste, por exemplo, Eu documentário ou você assisto, deixa eu pra lá? pego uns 3 ou 4, eu pego os que eu achar, e assisto, assim. Se eu não achar, Hum. eu não fico retirando os cabelos, assim, não. Mas tem, tem sempre uns 2 ou 3 que eu assisto. Ano passado, o que inclusive que ganhou, eu achei abominável, assim, eu achei horroroso. É o lado dos estranhos lá, que é tipo Ah, sim, sim. o dia Live da action. marmota, só que violência policial. Eu achei esse curta abominável, assim, mas Aquele lá tinha que ser o israelense, que era muito bom, era o White Eye, eu acho. Que era bem bom. Exato, da bicicleta. Isso, é da bicicleta, exatamente. Eu lembro do plano sequência, mas você falou da bicicleta, a bicicleta que é a chave do negócio, né? Tudo acontece ali. Aham. Vamos então falar o seguinte, apresentadores, né? Primeiro, qual, assim, além do seu amigo Diogo James Franco, mas quais outros? Eu acho que aquele não foi tão bom assim, ou você gostou dele? Não, né? Nossa. Quais, assim, teve um apresentador que vocês falam, puxa vida, esse cara ou essa moça mandaram bem e vocês gostariam de ver de volta? Começa contigo, Diogo. Assim, eu não sei como explicar isso, porque hoje a minha relação com essa apresentadora tá bem ruim, mas eu acho que o Oscar da Ellen DeGeneres foi divertidíssimo. Assim. Ela mandou muito bem. Da pizza, né? Exato, da pizza, da selfie, sabe, de tudo aquilo. Ela porque a Ellen DeGeneres é aquela pessoa que tem a chave de como interagir com essas celebridades. Ela sabe fazer isso de uma forma incrível. Não sabe fazer isso talvez com a produção, com os funcionários, não sei o que acontece no programa dela. E eu também tenho meus problemas dela como pessoa, de algumas opiniões dela que não gosto e tudo mais, mas não dá para negar que o Oscar da Ellen foi muito divertido, assim, foi gostoso de assistir, teve momentos hilários, e porque eu também eu acho bacana ter um host, sabe? Depois dessa tentativa deles não terem host durante aos 3 anos seguidos, né? Foi. Eu fiquei um pouco assim. Eu gostava do Jimmy Kimmel, acho que ele manda bem, acho que ele tem um jogo de cintura legal, ele fez umas piadinhas sutis de vez em quando. Então, mas eu acho que da minha memória recente, das cerimônias que eu acompanhei completas, ninguém bateu a Ellen. O Jimmy Kimmel ele só se enrolou ali naquela confusão. Tudo bem, dá para entender, mas ele chegou pro Warren Beatty e falou: o que tu fez? Tá, mano, tipo, deixou o cara que já tava na situação complicada e já jogou, mas o que você fez? Mas enfim, coitado. Mas no fundo ele sabia que ninguém ia culpar os atores, né? Sim, ainda sim. mais atores já veteranos, assim, mais idosos. A culpa, e até hoje ninguém culpa eles. Foi culpa deles, sim. mas ninguém tá. Foi. É que o Jimmy Kimmel, olha, ele meio que na hora. Tudo bem, a gente até entende, né? Que tá todo mundo perdido, mas ele jogou assim depois. Verdade. Enfim, se descobriu que os caras. É legal ver os caras que erraram, né? Eles ficam com uma cara de bunda, assim, tipo, lá tá, ferrou, a gente Como é lá, que a gente deu esse fizemos papel besteira. errado? Só, olha, sinceramente, de cada uma. Uhum. Thiago, e você? Tem alguém que você gostaria de ver de volta, ou algum que te agradou muito, ou estava melhor do jeito que ficou os últimos anos, sem apresentador mesmo? Cara, eu confesso que eu gosto desse apresentador, assim, apesar de que, assim, quando não tem um apresentador, eu acho que fica muito... não tem muito uma cara a cerimônia, né? Eu gostava muito do Chris Rock fazendo as coisas assim. Ele até teve aquele humor meio desconfortável, né? Que ele, não lembro qual foi o ano exatamente, né? Mas ele tava aquela hashtag Oscars So White, foi algo que tava bombando, e aí ele cita no meio de todo mundo, beleza, será que o Oscars é branco mesmo, hein? Tipo assim, na ironia e tudo mais, assim, aquele humor até meio constrangedor, mas até acho que no bom sentido. Ele é um cara muito engraçado, a Ellen é muito engraçada também. Eu mesmo quando é um cara que é meio
não é tão assim carismático, então eu acho que não sei, eu acho que tem um lugar, assim, sabe? Desses últimos anos, eu lembro que os melhores momentos, assim, foi quando colocavam a Maya Rudolph para fazer os números dela de comédia e tal. Ela é muito engraçada, eu acho que ela é naturalmente engraçada e serve muito aquele palco, assim, porque essas pequenas graças, para mim, faz diferença lá, sabe? No sentido de que Sim. você tá ali vendo um negócio que, no fundo, não é tão importante assim, sabe? Não vai mudar a vida de ninguém. Então, o humor, eu acho que vale, assim, né? E teve, acho que foi ano passado, ano retrasado, que teve aquele negócio com a Glenn Close, que puxaram ela pra dançar. Eu acho que isso aí faz parte, entendeu? Acaba Sim. ficando na memória, sabe? É que eu acho que os apresentadores eles dão uma liga, né? Eles vão dando uma unidade, porque senão fica só Exatamente. prêmio, enfim. Exatamente. Agora tem um que eu gostei, e é uma série, é um cara que é engraçado, nunca mais falaram que ele poderia fazer, que era o Hugh Jackman. Ele, em 2009, aquela cerimônia, para mim, é a melhor de todas, a mais bonita, que foi aquele ano em que também é a mais demorada, né? Por isso que eu acho que eles não fazem de novo. Que é o ano em que, na hora das apresentações das categorias de atuação, eu não lembro se direção teve, acho que não. Não teve. Nas atuações chegavam os 5 indicados, 5 vencedores de anos anteriores, eles homenageavam, falavam do indicado em questão, por que ele merecia e tudo mais, aquela coisa, e depois entregavam um prêmio, né? E aí vinha o ganhador do ano anterior, né, para anunciar, e depois, quando ganhava, vinha aqueles gigantes, né, abraçarem, enfim, ficava um clima muito legal, e eles falavam direto, assim, era quase tete a tete, assim, os apresentadores. Mas o Hugh Jackman, eu acho que ele dominou muito a cena, tem um número musical que ele manda muito bem. Ele é um cara que consegue ir bem na comédia, no humor, no drama, no musical, e ele tem um domínio de palco bem interessante. Ele até faz show, turnê por aí, e acho que aquela cerimônia, 2009, se eu não me engano, ele foi muito bem. E é engraçado que eu acho que nunca mais cogitaram ele. Também deve ser o cachê, né? É mais fácil pagar para o Jim Kimmel, para Ellen DeGeneres, do que pagar o Wolverine lá. Acho que eu também estava ocupado com o X-Men. Agora, falando da edição desse ano, Thiago, tua expectativa para o trio que foi anunciado? Regina Hall, Amy Schumer e a Wanda Sykes. Qual é a tua expectativa? Você preferia esses nomes ou os que chegaram a ser cogitados, né? O trio de Only Mothers in the Building, a Selena Gomez, Martin Short e o Steve Martin. Também se falou do Tom Holland vindo do Homem-Aranha. Eram esses nomes melhores ou o trio tá de boa? Qual a tua expectativa? E depois, Diogo, se quiser, pode emendar. Então, eu acho já de supetão, eu já acho bom não ter sido o Tom Holland, eu já tô celebrando só por isso. Ele é um cara totalmente sem graça, sem gração pra mim, eu não vejo um menor, assim, eu não entendo. Beleza, não tem nenhum ódio com ele, nem nada assim, mas não vejo a menor graça no cara, não vejo o menor apelo, assim, né? E, tipo, sei lá, alguém como a Amy Schumer, eu acho que ela é uma comediante, assim, que não faz totalmente o meu estilo, mas eu acho que ela tem um estilo, eu acho que ela vem dessa escola aí de comediantes do Saturday Night Live, que eu costumo gostar, eu costumo achar que produzem uma comédia interessante. Então, para ser sincero, eu prefiro que tenha esse fio condutor na cerimônia, não precisa ser um anfitrião, que seja assim, anfitriões que conversem bem entre si, né, que apresentem os números e tal. Só para citar que você comentou aí do Hugh Jackman, né? O que eu gosto da Maya Rudolph, que inclusive se dependesse de mim, ela estaria assim muito muito envolvida com isso, é que justamente ela é essa atriz com uma qualidade dramática forte, uma comediante talentosa e assim, ela canta muito bem, ela dança muito bem, né? Ela é filha da Minnie Riperton, uma das maiores cantoras de R&B americano. Então, eu gosto desse perfil de gente assim para
apresentar e animar a cerimônia, porque já é uma cerimônia meio que tá sempre... O Oscar, você gosta ou não do Oscar, ele tá sempre correndo o risco de ficar de caindo pro lado chapa branca da coisa, assim, de ficar conservador e tal. Então, eu acho que quanto mais caldo que você ponha lá, melhor, assim, mesmo que você ponha alguém relativamente medíocre, como a Amy Schumer ali da vida, mas, assim, pelo menos ela dá um caldinho, assim, que pra mim é melhor que alguém mais padrãozinho, mas que vai fazer o mais do mesmo e tal, assim. A minha opinião é essa. Eu gosto das três. Eu gosto... Regina Hall, pra mim, é fantástica. Como atriz, como comediante. A Wanda Sykes também é muito... A Amy Schumer, eu entendo a crítica a ela. Eu também acho que ela já meteu os pés pelas mãos várias vezes aí na carreira. Mas eu acho que quando ela precisa ser engraçada, ela tem bons momentos, ela tem um bom domínio também de palco para ser anfitriã nesses casos. Então acho que é um bom trio. Confesso que não esperava, também estava... Será que vai ser Tom Holland ou os três Homem-Aranhas aí, né? O que vão fazer? Mas... Eu acho que o Tobey Maguire, eu fico preocupado como é que seria ele como apresentador. Também acho. Mas acho que o Andrew Garfield toparia aparecer, ainda mais no ano de Tic Tic Boom, né? Mas também confesso que fiquei aliviado, porque acho que atores, depois de James Franco e Anne Hathaway, atores não têm o mesmo jogo de cintura dos comediantes, não tem como, assim. E eu confesso que eu gostaria de ver... Você falou da Maya Rudolph, adoro ela também, mas outra dupla que para mim fez muito sucesso no Globo de Ouro, em 3 anos seguidos, se eu não me engano, foi a Tina Fey e a Amy Poehler. Amy Poehler, exato. Eu adorava as duas. Elas são amigas, então elas são tem uma química maravilhosa, brincando uma com a outra, fazendo piada com todo mundo, sabe? Uma coisa... É que elas são muito mais da TV do que do cinema, né? Mas... Sim. Né? Então, mas ali, será que ali não pega uma questão de, por exemplo, elas já terem apresentado tanto Globo de Ouro que acabou ficando associado, né? Acho que isso quem que hoje quer estar associado ao Globo de Ouro? Ninguém quer estar associado ao Globo de Ouro. Mas eu acho que elas seriam uma ótima dupla. Assim, pensando em possibilidades, elas arrasariam. Agora você falou, só para defender, né? Porque, como eu falei, eu simpatizo com a Anne Hathaway. Eu acho que ali, com a Anne Hathaway, quem derrubou foi o James Franco. Me desculpe seu amigo lá, mas eu acho que ele derrubou ela. Ele não estava nem aí. Ele estava, sabe o Scooby do Big Brother? Ele estava meio Scooby do Big Brother. Tipo, que se exploda. Mas então, o problema é que eu acho que isso foi planejado. Olha, você finge que não tá nem aí, Anne Hathaway, você finge que é o melhor dia da sua vida. Eu acho que ele levou muito a sério. Nessa dinâmica. E foi horrível. Eu acho. O problema é que eu acho que ele levou muito a sério o papel, entrou, eu acho que realmente ele não estava mais nem aí. A Anne Hathaway, não sei, também não a colocaria de volta, mas se fosse para dar uma segunda chance para os dois, eu acho que seria para ela. Vamos então falar o seguinte das homenagens, né? Que durante muito tempo era um momento esperado do Oscar, mas com essa necessidade de agilizar a festa, de diminuir, de enxugar, foram sumindo. E nesse ano a gente tem alguns que vão receber prêmios honorários. Acho que na festa vai ser dia 26, vai ser próximo do Oscar, né? Que tem a Ellen May, a Olivia Woman, Samuel L. Jackson, e o prêmio humanitário vai para o Danny Glover. A minha pergunta para vocês, começo com o Diogo, que da última vez eu comecei com o Thiago. Diogo, a minha pergunta para você sente falta disso? Você entende a questão do tempo, mas é algo que o Oscar poderia resolver? Como é que fica a questão das homenagens diante desse panorama que o Oscar hoje tem da festa, da apresentação? É uma pergunta difícil, né? Porque a gente, ainda mais esse ano, onde 8 categorias foram cortadas da grande apresentação ao vivo para serem gravadas previamente e depois encaixadas, como é que eu vou argumentar que a gente tem que ter homenagem? Que, tipo, eu realmente, como cinéfilo, dispenso. Sabe? Acho legal, tem várias que também, buscando a memória, que foram bonitas, foram momentos legais. E acho que tem muita gente que merece, né? Inúmeras pessoas até que foram sempre
meio que deixado de lado pela academia, que daí vai lá, ganha um prêmio honorário depois do fim da carreira. Isso meio que fecha um ciclo para aquela pessoa e deve ser um momento, né, recompensador para ela. Mas eu, como espectador, eu prefiro que a gente tenha 23 categorias exibidas do começo ao fim, no ao vivo, com devido respeito e importância que todas elas têm, do que a gente abra mão de alguma coisa, do que tem que ter uma briga, porque enquanto for, né, essa grandiosidade do Oscar for algo vinculado ao monetário, né, todos os contratos gigantescos e milionários com as redes de TV, como a ABC, para mim vai ser sempre uma briga por tempo. Assim, eu ficaria 5 horas vendo o Oscar, mas eles querem 3. Né? E eu sei que muita gente também não quer 5 horas, né? Nem todo mundo é louco por cinema como eu, para ficar lá vendo 5 horas de discurso de gente subindo e descendo, desconhecidos, de curtas que eles nunca vão assistir. Eu assisti todos porque eu me proponho a isso. Mas então eu entendo, mas eu realmente abro mão das homenagens. Não é algo que para mim faz a diferença. E para você, Thiago, essa relação das homenagens, e até já aproveito e pergunto, teve alguma que você lembra que marcou, que você até hoje fala, puxa, isso aqui foi legal, valeu a pena assistir o Oscar? Eu sei que você já não gosta muito, mas pelo menos naquele momento valeu a pena? Cara, eu acho que as homenagens são inevitavelmente assim, um dos momentos mais tocantes da cerimônia, né? Porque a gente vê eles... É uma das poucas coisas que eu digo que eles acertam mais do que eles erram. Geralmente tem um bom gosto em você colocar pessoas famosas que nós todos conhecemos, que nós todos vivemos apreciando, com às vezes pessoas de câmera, com às vezes diretores de artes, coreógrafos, figurinistas, que por um motivo ou outro às vezes não são tão famosos, a gente não conhece tanto. Então, eu acho que acaba ficando de um gosto muito legal, assim, você vê essas pessoas sendo homenageadas e as que mais marcam, assim, na memória são quando aqueles personagens que caros a nós falecem, né? E aí a gente fica meio que aguardando, assim, eu mesmo... eu não sei se isso é algo bom ou ruim, né? Mas assim, se algum ator ou diretor ou diretora ou atriz famosa assim morre, eu fico que eu gosto muito, que eu acho um grande artista, eu fico esperando o momento da cerimônia que vão colocar a Tranquilo, essa coisa mórbida todo mundo tem. E geralmente assim é aquele momento que você meio que pensa naquela pessoa, você pensa, tipo, um cara que eu gosto muito, que eu sou um grande fã, é o Philip Seymour Hoffman. E quando ele faleceu, né, era o momento do Oscar que você ficava assim, nossa, será que vão dar o último nome lá para ele, né? Que o último nome geralmente é a grande morte do Oscar, né? Eu acho que nesse ano deram para ele, se eu não me engano, também, né? E você fica vendo, assim, é um momento mais, eu acho que é um momento mais solene e mais sério mesmo, que você fica pensando como o cinema, ele é fugaz como arte, né? Assim, é uma arte muito jovem, querendo ou não, e muito... Uma pessoa como o Clint Eastwood, assim, né? Tipo, graças a Deus ainda tá vivo. Amém. Mas assim, o Clint Eastwood é mais velho que O Vento Levou, ele é mais velho que Cidadão Kane, ele é mais velho que o primeiro filme do Billy Wilder, assim, sabe? Inclusive, Billy Wilder é meu diretor favorito da vida, né? Mas, enfim, sabe, essas pessoas são... a vida de um cara como o Clint Eastwood é a vida do cinema, sabe? É a vida de alguém, eventualmente, quando o Godard falecer, ou eventualmente quando algum desses grandes diretores e grandes mestres, grandes atores falecerem, atrizes falecerem, né? Vai ser aquele momento nosso, que a gente sabe que a gente está perdendo alguém
parece que a gente conhece, né? Parece que a gente é amigo, assim, do Clint Eastwood, né? Parece que é um amigo nosso, já que a gente conhece ele tão bem, de verdade, assim. Então é um momento que eu gosto. Eu não vou falar que eu sempre achei que eles fizeram maravilhosamente e tal, assim. Tem anos que eu acho que a montagem não fica tão bom, às vezes a música não cola muito, tal, mas no geral é um momento que eu acho legal da cerimônia, de você ver toda essa trajetória das pessoas, esses personagens, né? E eu acho que eles têm melhorado um pouquinho nos últimos anos, porque eles eram, pelo que me vem à memória, assim, eles eram muito preocupados com os próprios personagens de Hollywood. Ou seja, profissionais do cinema americanos e britânicos, né? Eu acho que de uns anos para cá eles incluem mais de outras nacionalidades, apesar de que é claro que eles se centram nessas personalidades mais do mundo inglês, né? Não tem como não ser. Tava Mas eu pegando acho aqui, que só para concluir, assim, acho que nesses anos, assim, quando morreu o José Mojica, fizeram uma montagem contando com ele e tal. Foi desses momentos que eu fiquei, nossa, olha que bacana, assim, eu fiquei bem feliz. Agora, ano passado, eles também deram uma corridinha, tomara que esse ano eles mantenham, pelo menos, né? Tem algum nome que vocês estão... Por exemplo, vocês falaram, o Thiago falou o nome que fecha, né? Assim, o nome de impacto. Vocês, assim, eu acredito que vai ser o Sidney Poitier. Vocês têm algum outro nome, assim, que pode ser a pessoa que vai ser a que fecha? Para mim, Peter Bogdanovich, sem dúvida alguma, um de cineasta que eu gosto demais. É um cineasta com algumas obras-primas no seu plantel, assim. É uma desses diretores mais cinéfilos que tem, né? Então, acho que foi a morte que mais... de novo, assim, não é uma competição, né? Assim, mas é difícil fugir. É difícil fugir do Peter Bogdanovich como o grande personagem que nos deixou e que infelizmente não acabou deixando um último filme que meio que se esperava que ele faria ali nos últimos anos dele de vida. Em todo caso, o último filme dele que ele fez é ótimo, é muito legal, é muito divertido. Tá na MUBI, inclusive, She's Funny That Way, eu não sei o nome dele em inglês, em português, desculpa. Mas é um personagem que eu acho que todo cinéfilo vai ficar meio estremecido, assim, quando o nome dele passar. E você, Diogo? Eu não lembro agora de memória se eles obedecem o ano ou, no caso do In Memoriam, eles pegam as pessoas que faleceram até a véspera do Oscar, assim. Eu acho que até a edição do ano anterior, tipo, assim, foi em abril, né? Até o fechamento da edição. Exato, porque não faz sentido esperar a pessoa que morreu em janeiro ou em fevereiro para só um ano e meio depois. Mas teve a triste perda agora do William Hurt, né? Que vai estar, eu acho que é um dos principais nomes também, mas não sei se seria o último a ser mostrado. É que eu acho que o Sidney Poitier, ele tem uma representatividade que é a questão do primeiro homem negro, né, em atuação ganhar o Oscar. Sim. Então talvez isso... Com certeza. E aí eu estava vendo aqui, estava procurando outros nomes, fiquei pensando aqui, será que o Paulo Gustavo aparece? Fico na dúvida agora, hein? Porque bilheteria ele deu bastante. Então, enfim. Não tinha me apegado a isso até agora, mas acho que não me surpreenderia se mostrassem, enfim. Enfim, vamos ver. Vamos esperar. Vamos esperar. Então, vamos chegar aos ranços do Oscar. Eu acho que ranço vocês falaram algum aqui até bastante, assim, alguns. Queria saber de vocês o seguinte: se vocês pudessem mudar alguma coisa no evento, aquela coisa que vocês não aguentam mais, o que vocês fariam? Além da questão que a gente já vai ter desse ano, das categorias que não vão ser apresentadas em melhor, assim,
não vão ser transmitidas ao vivo, mas eu perguntei aí, pode ser tanto o processo de seleção, o processo de escolha dos filmes, a campanha, o que vocês acham que não dá mais, que já passou do tempo, que vocês não gostam do Oscar? Thiago, por favor. Eu tenho. O prêmio que eu menos gosto é o prêmio de melhor música. Para mim, esse prêmio ele é totalmente desnecessário. É um prêmio deplorável mesmo, assim. A cada 10 anos tem uma boa premiação nesse sentido. Ela não serve para absolutamente nada, assim. Eu acho que as músicas são ruins. Os filmes são filmes super comerciais. Porque, assim, tem que explicar. Né? Eu amo, num geral, assim, eu amo filmes que abordem bem música, mas, assim, o Oscar de melhor canção original, ele é feito para a canção que é feita para o filme. E isso só acontece na lógica mercadológica da coisa, né? Não dizendo que não tenha, vira e mexe, tem uma outra canção legal, sabe? Aqui de cabeça, eu gosto daquela canção Glory, do John Legend, que fecha o filme Selma. Sabe? Tem algumas canções assim que eu acho que valem a pena ser homenageadas e tal, mas no geral é uma categoria que vai com essas canções que são feitas assim, geralmente são feitas para entrar nos créditos, elas são feitas para ir no trailer, tipo assim, não é uma categoria que vai premiar, por exemplo, assim, o uso de White Rabbit no filme do Matrix, entendeu? Porque é uma canção que já existe há 50 anos, né? E também não é uma canção que vai premiar as canções dos Sparks Brothers que fizeram a trilha sonora de Annette. Porque Annette não é um filme hollywoodiano também. Então, para mim, ela é uma categoria que não serve para nada. Assim, eu não tiro quase nada dessa categoria. Para mim, ela, assim, se ela deixasse de existir, ia fazer a menor falta na minha vida. Eu acho que você quer uma categoria de melhor música não original também. Você quer duas. Eu quero qualquer coisa menos o que é hoje, entendeu? O que é hoje eu acho ruim e para mim mudava, só isso. E você, Diogo, o que é abominável no Oscar? Você falando, isso aqui não passa, não aguento mais, mudaria. Aí, sistema de votação, número de indicados, campanha, própria cerimônia. O que você fala? Isso aqui eu sou o contrário do Thiago, desculpa, Thiago, mas eu adoro as músicas. Eu acho que é uma quebra legal, traz uma... Principalmente quando as pessoas que... Poxa, quando One Night in Miami, o indicado que canta e atua no filme, quando ele vai lá no palco, sabe, tipo, você traz os atores, nem sempre esse é o caso, eu acho que é uma exceção, quando os atores também cantam, e são atores-cantores, que vão lá mas são momentos que me trazem de volta o filme à mente. Eu achei o ano passado muito bom para músicas, até a música do filme do Will Ferrell era bonita, lá do Eurovision, lá dos islandeses. Eu gostei de todo, então eu fico ouvindo. Coda mesmo, né, o filme desse ano que tá indicado, não levou a melhor música, mas aquela música que tava na shortlist, que é o Beyond the Shore, eu amo, eu fiquei até hoje eu ouço, sabe? Tem umas músicas que me marcam mais do que o filme, e eu fico ouvindo, assim, então deixa as músicas lá. Eu acho que eles têm medo, porque toma muito tempo, né? Então eles estão botando no press show, estão tirando as músicas, eu gostaria que as músicas ficassem. Mas esse ano eu acho que eles vão acabar botando na cerimônia, né? Tem a Beyoncé, tem a Billie Eilish, né? Provavelmente eles vão dar o Lin-Manuel Miranda também, né? Enfim, vamos ver o que eu acho que o meu maior ranço, já que você falou de outras coisas que fogem à cerimônia em si, o meu maior ranço está em duas coisas, talvez, né? Primeiro, no fato de que a cerimônia é pensada para TV, para a ABC. Esse tipo tem que encaixar dentro das regras que a ABC contratualmente requer. São as 3 horas, que são tudo isso, blá 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 blá. E isso todo ano eles têm que inventar coisa, assim, né? Primeiro para a audiência subir, e daí tem o Oscar Fan Favorite, tem o Oscar isso, tem não sei o quê, uma tentativa absurda, o Oscar de filme popular.
essas tentativas absurdas que a maioria não dá certo e nem sai do papel, ainda bem, de trazer uma audiência que não vai acontecer, não vai, assim, eu acho que é uma tentativa até feio, assim, sabe, por favor, assista, como se as pessoas não assistissem, meu Deus, a ABC vai falir e o Oscar não vai ter mais, vai acabar, não vai, acabou, sabe, eu acho isso absurdo, cansativo. E uma segunda coisa está nas campanhas em si, no dinheiro que é usado nas campanhas, e como é difícil para filmes estrangeiros, para filmes independentes conseguirem o espaço, né? Eu acho que devia ter um limite mesmo, uma coisa assim, olha, você tem uma prestação de contas, assim, eleição mesmo, sabe? Quanto que o seu partido aí gastou? Eu acho que tinha que ter um limite, eu acho que a gente herdou isso lá do Weinstein, lá com o Shakespeare Apaixonado da Vida, que já foi um inferno, e a gente tem isso até hoje, essas campanhas milionárias, e Netflix está cada vez maior, assim, que tudo bem, tipo, tá, eu entendo que até certo ponto você vai lá e vai investir no seu filme para ganhar, mas isso me incomoda de sabe, de um tamanho que acaba diminuindo o meu carinho pela cerimônia e pelo Oscar como um todo. Bem, vamos então chegar na segunda pergunta final. Essa é a penúltima, vai. Porque depois eu quero saber de vocês os favoritos de pessoais, né? Ou é um podcast pessoal, aqui a gente tá jogando nossas lamúrias aqui sobre o Oscar. Vou perguntar, por fim, para quem vocês estão torcendo. Mas a minha penúltima pergunta é sobre a relevância do Oscar, que acabou se tornando a grande discussão. O Oscar está relevante? Não está? As pessoas estão deixando de assistir, pouco tem importância. Para você, Thiago, eu já imagino o que você vai dizer, mas diga aí, o Oscar é relevante ou não? Está deixando de ser? Qual é a sua opinião sobre isso? E ele precisa ser relevante? Veja, Caio, eu considero o Oscar e essas premiações que a gente conhece, assim, no geral, eu considero elas quase que uma peculiaridade da cultura americana, assim, né? Porque mesmo, assim, por exemplo, tipo, eu não sei se vocês gostam do Titane, da Júlia Ducournau, mas, assim, tem muita gente que não gostou, né? Mas, assim, teve muita gente que não gostou, é um filme que dividiu, mas, tipo, ano que vem vai ter a premiação de Cannes do mesmo jeito e tal, sabe? Eu acho que essa questão da premiação americana é muito a criação de uma outra época, sabe? De uma época que as pessoas prestavam atenção nesses prêmios, assim, e o prêmio e o discurso de agradecimento contava, Grammys e Globo de Ouro, e Emmys e não sei mais o que. Então, eu acho que esse é um fenômeno bem americano, assim, eu acho que nós cinéfilos, assim, a gente acha legal ver grandes filmes sendo premiados com prêmios ali, prêmios acolá e tal, mas a gente não... Isso pra gente não tem uma importância além daquilo, né? Tipo, tanto é que tipo, Veneza premiou o Coringa como melhor filme, né? E a gente não acha que isso, sei lá, eu não gosto muito do Coringa, mas assim, a gente não acha que isso macula a imagem de Veneza, nem nada e tal, assim, porque assim, Veneza une o júri vai lá e vê dentro, sabe, é uma coisa mais orgânica e tal, e o Oscar, ele só existe para ser esse evento megalomaníaco mesmo, assim, se não for para não ser um grande e mega evento, ele não existiria, né? Ele é uma premiação da indústria. Então, eu acho que com o Oscar e o cinema mesmo, não providenciando mais esses filmes que são naturais de uma cultura mais... o que eles chamam de monocultura, né? Que era, por exemplo, assim, um diretor que para mim, assim, é quem mais exemplifica essa dinâmica é o Spielberg, né? Que ele é um cineasta cinéfilo, ele é um cineasta artístico, mas é um cineasta que tem uma mão no pulso, assim, de um público
num geral, assim, né? Então o Oscar servia para se celebrar que esses filmes faziam parte da vida americana. E eu acho que, assim, eu falo americano mesmo porque, na verdade, assim, o Oscar sempre olhou para o que se acontecia na dinâmica cinematográfica estadunidense e não, o Oscar nunca esteve muito preocupado em isso historicamente, tá? Nunca teve muito preocupado em elevar cineastas de outros países e tal, e se tem um grande sucesso na França, na Itália, ou no Brasil, na Argentina, na Noruega, não, beleza, vamos trazer esse norueguês ou esse francês aqui para o centro do palco do Oscar. Não, sempre foi um negócio da indústria mesmo. E mesmo antes do Einstein, mesmo antes de Shakespeare Apaixonado, mesmo antes dos anos 90, que também, para mim, é uma época bem medíocre do Oscar também. Mesmo antes disso, já tinha essa conotação. Eu acho que a nossa época, assim, esse campo foi cedido, né? Não voluntariamente, involuntariamente, né? Se o Oscar quisesse ser essa cerimônia, tinha que premiar os encantos da vida e os Homem-Aranhas sem volta para casa da vida, porque esses são os grandes acontecimentos, né? Tinha que ser uma premiação para todas as crianças de Stranger Things, né? E o Oscar, ele se recusa a anunciar algo tradicional, etc e tal, né? Eu até, assim, só para não é que necessariamente eu, Thiago, esteja criticando o Oscar, porque eu até acho que essa leva de filmes, por exemplo, assim, Drive My Car, Amor Sublime Amor, Licorice Pizza, O Ataque dos Cães, eu acho que são filmes muito dignos, são filmes que podem ser premiados de melhor filme e vai ser uma premiação digna, né? Mas para melhor ou para pior, esses filmes não são reflexos de nada da cultura pop hoje em dia. Ou eles mal arranham o que seria cultura pop, né? Mas aí pegando um ponto que você estava falando, é que o Oscar, ele acaba sendo assim, ele nunca se abriu muito. Agora a gente está vendo uma internacionalização. Drive My Car, Roma e Guerra Fria, por aí vai. E tá virando as costas para a cultura pop. Não acabaria sendo uma forma da academia tentar mudar este rumo? Só Não, jogando aqui. É justamente isso que esse ponto que eu queria tocar, porque assim, eu pessoalmente me agrada ver um Drive My Car sendo homenageado no Oscar. Me agrada ver um Ataque dos Cães, a Jane Campion, né, a primeira mulher a ser indicada mais uma vez ao Oscar. Me agrada, eu acho que o Ataque dos Cães vencerá, e eu pessoalmente vou gostar muito disso, né? Mas assim, o Oscar, ele tradicionalmente, ele nunca quis servir esse propósito, e se ele começar a querer servir esse propósito para agradar a crítica e tal, ele vai perder a relevância com o resto da audiência, e ele já está perdendo, né? Ele já está perdendo, de certa forma. Então, essa é uma análise meio fria mesmo, independente do meu gosto pessoal, deles premiarem filmes que eu goste ou não goste, eu acho que eles estão, a premiação está inevitavelmente e de alguma forma irreversivelmente se afastando da cultura pop, e mesmo assim essa geração mais nova não se importa em dedicar 3 horas do tempo dela para ver ali filmes que eles não assistiram serem premiados, assim, tipo, uma geração mais nova, ou quando não necessariamente, não somente essa geração mais nova, mas assim, pessoas que não são tão cinéfilas, elas não vão dedicar 3 horas do tempo delas, de um domingo à noite, para ver filmes que elas não assistiram. Tipo, O Ataque dos Cães é um filme que não foi visto amplamente, assim. Ele não foi você gosta ou não do filme? Eu adoro o filme. O Amor Sublime Amor foi um filme que foi um grande fracasso de bilheteria, né? E assim, esses filmes nunca capturarão a atenção de um público geral, assim. Felizmente ou infelizmente, né?
Eu vou pegar um gancho no que o Thiago estava falando, né, de como hoje o Oscar está se afastando da cultura pop, mas a minha visão é de que sempre foi um pouco assim, né, o Oscar nem sempre andou junto com o que era mais popular, com o que vendia mais ingressos, o que tinha maior bilheteria. Claro que a gente teve grandes exceções, para Titanic, por exemplo, que todo mundo viu, todo mundo foi assistir o Oscar do Titanic, e foi incrível, uau, nossa, foi o evento do ano. Mas nem sempre isso acontece. Eu acho que, né, os filmes de faroeste lá, décadas e décadas atrás, eram os mais assistidos, mas não eram os premiados também. E eu acho que isso vai e vem. Filme de gênero tem esse problema, né? Filmes de super-herói hoje estão passando por isso. Tá todo mundo indo assistir, não tá levando os prêmios. Né? Então, eu tô um pouco me lixando um pouco para isso. Essa é a minha postura com relação ao que vai acontecer com o Oscar. Porque eu acho que se eles perderem audiência, se eles se tornarem algo que vai ter uma pessoa anunciando num pedaço de papel com o microfone na frente, vai aparecer numa live do Twitter, eu vou assistir, sabe? Tipo assim, pra mim pode ser pequeno, pode não ser, pode ser enorme, pode ser gigantesco. Não é a gala, não é sabe, a pomposidade do Oscar que me atrai. O que me atrai é ter essa capacidade de fazer você descobrir algo novo, sabe? Então porque eu vou atrás de todos os filmes que vão ser indicados de qualquer forma, mas aquela pessoa que às vezes não tá fazendo nada, ela coloca no Oscar, ela vê a notícia no dia seguinte e descobre, puxa, olha, o Ataque dos Cães levou das 11, será, acho que das 11 nomeações, levou 8 Oscars, então deve ser legal, vamos lá ver o que o filme tem a oferecer. Então eu tenho, assim, para mim o Oscar é isso, e você falou da internacionalização do Oscar, que eu acho que é muito mais relevante do que a popularização do Oscar, sabe? Eu tô amando ver, eu amei ver de 2016 para cá entrar, sei lá, 800 membros novos por ano, mudando a cara. Eu até escrevi um texto recente para um site estrangeiro que fala disso, assim, de como o BAFTA, o Globo de Ouro, várias premiações estão precisando passar por mudanças, algumas vão sobreviver, outras não, mas para trazer diversidade, né? Porque tá todo mundo cansado de ver sempre as mesmas caras, ou pelo menos caras muito parecidas, brancas e de uma certa idade, de um certo gênero, sempre sendo os nomeados ao Oscar, né? Então, o Oscar soube lidar com isso e não teve medo de, tipo, puxa, tinha 6 mil membros há 6 anos atrás e hoje tem 11, sabe? Eles não tiveram medo de abraçar algumas mudanças na composição dos membros da academia. Isso, para mim, puxa, foi super legal. Então, vou continuar sempre que, sabe, puder, eu tiver tempo, vou assistir os filmes e vou prestigiar, porque eu acho que algumas mudanças bacanas estão aparecendo e estão se refletindo aí em Parasita, em Drive My Car, em Roma, em outros filmes estrangeiros, que a minha torcida sempre vai ser deles. Então sempre vou estar. Eu acho que você falou uma coisa legal, que é fazer com que as pessoas assistam esses filmes, procurem esses filmes, né? Ataque dos Cães, muita gente deve estar indo atrás para assistir. Não vai gostar, provavelmente, porque é um pessoal que está acostumado a assistir um filme de uma estrutura como Batman, Homem-Aranha, que também não tem problema nenhum. Eu agora só acho também uma questão de adaptação, né? De mídia. Eu, por exemplo, sou um defensor, já faz um tempo que eu sou defensor de que esse contrato acabe logo com a ABC e o Oscar possa criar uma plataforma de streaming para transmitir o Oscar, sabe? Tem tanta plataforma tosca, sabe, de streaming da vida que a gente tem que assinar por aí. Assinar uma da academia com boas palestras, bom conteúdo, às vezes uma inovação ou outra, eu acho que isso seria muito legal. E aí você pode fazer o Oscar 4, 5, 6 horas, o quanto você quiser, transmitir a cerimônia do Governors, que é uma pena que, eu não sei, eu nunca consegui assistir, eu sempre fico procurando, às vezes não acho. Transmite lá, promove eventos, seminários, faz alguma coisa no tour do museu, sabe? Tem muita coisa, a academia tem um leque, aí você acerta parcerias com o serviço de streaming, os estúdios, para oferecer um conteúdo que você não vai encontrar em lugar nenhum, sabe? Eu acho que esse tipo de alternativa, porque você tem que se adaptar, né? Hoje em dia, você ficar preso à televisão, sabe? Eu curto também televisão, eu gosto de ter vários canais lá, ficar zapeando, controle remoto, todo mundo gosta, mas hoje você tem uma nova geração, uma nova galera que está
com outra mente, tá? É streaming, é YouTube, é TikTok. Como é que a academia vai dialogar com esse público também? Enfim, acho que, assim, a minha defesa é isso. Vai para o streaming, Oscar, vai fazer sua... Dinheiro não falta lá, né? Fizeram um museu gigantesco, tudo bem, ficaram pedindo, passando o chapéu lá para todo mundo ajudar. Mas eu acho que tem grana para fazer algo bem legal. Estamos chegando perto do fim do podcast, gente. E agora eu quero saber as preferências de vocês. Talvez, eu não sei se vocês conseguiram assistir todos os filmes, mas do que vocês conseguiram ver até agora da disputa, vamos lá, melhor atriz, os coadjuvantes, eu quero os coadjuvantes preferidos de vocês, os principais, ator e atriz, direção e filme. E aí eu vou me despedindo de vocês. Então, Thiago, muito obrigado. Percebi que você tem um ranço de vários filmes aqui, 1917 e tudo mais. Mas quero saber de você, quero te agradecer. Antes de você dar os seus favoritos, né, de você dizer os seus favoritos, queria que você falasse novamente sobre os Supercuts. Vocês estão com uma programação bem legal, vocês estão fazendo uns podcasts bem interessantes de filmes clássicos, antigos, também que estão na MUBI. Queria que você falasse um pouquinho, e aí você solta. Por favor, quais são os seus favoritos nessas categorias, as mais populares? Eu não digo que são as mais importantes, mas as mais populares, sem dúvida nenhuma. E obrigado por ter participado, fechado essa trinca aqui de participantes do Supercuts. Não, então, Caio, eu que agradeço muito o seu convite, a participação. Eu adorei participar. A vontade é aqui de pegar esse assunto aí da relevância ao Oscar e esticar ele até amanhã. Tá? Vocês tocaram em muitos bons pontos. Eu sinto que eu tenho muita coisa a falar ainda, mas ao mesmo tempo eu acho que o nosso papo aqui de 1h30 já tocou em muita coisa boa, já tem muita coisa boa para os ouvintes do Cine7 mastigarem aí, ficarem pensando e tal. Então é muito isso, assim, eu acho que acho que você e o Diogo introduziram um monte de coisa muito bacana aí para os ouvintes, e eu espero ter contribuído aí com a conversa, né? E é justamente isso, o Supercuts, a gente está com uma programação uma programação diferente. A gente fala de um episódio sobre lançamento ou lançamentos, e um episódio sobre algum filme clássico ou algum outro tema que não seja lançamento. Então, terças e quintas nós estamos lançando os nossos episódios, né? Então é bem isso. Sigam a gente nas redes sociais, que é o @supercutspod, tudo junto. Super de super, cuts de cortes e pod de podcast. É tudo junto nas redes, a gente está sempre divulgando nossos episódios, né? Eu peguei aqui, abri as indicações aqui para dar os meus favoritos aqui. Eu acho que tem, para mim, em atriz coadjuvante, tem duas atuações que eu gosto bastante, que é a Kirsten Dunst, no Ataque dos Cães, e a Jessie Buckley no A Filha Perdida. Filha Perdida não é um filme que eu seja mega fã, assim, mas eu acho que a Jessie Buckley é uma atriz que eu gosto muito, e ela dá um tom muito jovial ao filme, que eu acho que ela é a melhor coisa do filme, resumindo, assim. E a Kirsten Dunst, ela tá, pra variar, assim, quando eu falo pra variar, alerta de ironia, ela tá pra variar muito bem no Ataque dos Cães. Ela é uma diretora que trabalha muito bem com, assim, um diverso número de filmes. Eu acho que ela ser reconhecida pelo Oscar vai ser maravilhoso. Inclusive, vocês estavam falando aí de campanha, tem um grande anúncio da Netflix, For Your Consideration, da Kirsten Dunst. Eu acho que se eu tivesse que votar, eu votaria nela, provavelmente, para melhor atriz coadjuvante, com a menção honrosa aí para Jessie Buckley, que eu acho que é uma atriz muito promissora. Agora, sim, os atores, eu vou de Jesse Plemons, que é um ator que também eu acho que vai mais pelo conjunto da obra, assim. Eu acho que ele é eu fiquei imaginando isso. Jesse Plemons. Tá, desculpa. Eu achei que era o J.K. Simons que estava falando. Não, tudo bem, Jesse Plemons eu deixo. Beleza. Eu acho que vai mais pelo conjunto da obra. Ele é um ator, assim, que eu acho que ele tem só melhorado com os papéis que ele escolhe, com os filmes que
que ele faz aqui, eu acho que pode ser o parceiro dele, o Cody Smith McPhee, que é outro grande ator em Ataque dos Cães. Eu acho que qualquer um desses seria um vencedor digno desse prêmio de melhor ator coadjuvante. Eu, pessoalmente, se você tivesse que votar na cédula lá, Jesse Plemons? Eu ficaria com o Jesse Plemons, assim, eu acho que é uma atuação muito madura dele, assim, eu acho que ele coloca uma série de nuances ali naquele papel de um homem trabalhador, de um homem mais sensível, assim, apesar de que ele não mostra tanto a sensibilidade dele, né? Mas é claro que o jovem, o Smith McPhee também, como um ator mais jovial e tal, ele também é chave para você entender o Ataque dos Cães, né? E no melhor ator, eu acho que é difícil fugir do próprio Benedict Cumberbatch, porque eu até acho legal o Denzel Washington na tragédia de Macbeth, mas esse é um filme que eu acho que ele tem alguns problemas, assim. Eu acho que o Denzel Washington, ele faz um bom Macbeth, mas o filme ele nem sempre consegue ter uma visão fresca sobre essa história. Eu acho que ele se preocupa mais, ele acaba sendo um Macbeth meio profissional e tal, e não é um filme que me encanta tanto. E o Benedict Cumberbatch, para mim, ele teria o meu voto, apesar de que eu acho que tem outros Oscars de melhor ator que são mais interessantes que esse desse ano, assim, sabe? Tipo, sim. Eu penso no Antônio Bandeiras em Dor e Glória, eu penso no Robert De Niro em O Irlandês, assim, eu acho que são grandes atuações de Oscars recentes, assim, que para mim chamam mais atenção, mas eu acho que o Cumberbatch está muito bem no filme. Eu acho que ele realmente, você tem a impressão de que ele capta tudo que a Jane Campion passa ali para ele, de ser esse cara meio problemático mesmo, mas um cara que tem mais que envolve nele. É possivelmente a primeira grande atuação do Cumberbatch, então acho que ele é um vencedor digno. Só para finalizar aqui, vamos de melhor diretor e melhor filme, né? Então, atriz, faltou atriz. Perdão, melhor atriz, né? Para mim, a melhor atriz é sem dúvida a Penélope Cruz em Mães Paralelas, que é um filme que eu adoro. Eu acho uma maravilha de filme. Eu acho um grande filme, sendo bem sincero, assim. É um dos filmes mais legais do Almodóvar, que aparenta estar numa fase muito madura da carreira dele. E a Penélope Cruz é uma dessas atrizes que são cativas nos filmes dele, e por motivos assim, eu acho que ela é uma grande atriz, objetivamente falando, e ela com o Almodóvar é uma mistura que funciona maravilhosamente bem, e ela passa tanta coisa nesse filme, como uma senioridade, mas uma inocência de uma mãe que ao mesmo tempo sabe o que quer, que tem uma direção na vida, mas que também se deixa levar por algumas questões do passado e do presente. Então eu acho que é uma grande atuação. Eu gosto da Kristen Stewart em Spencer também. Eu gosto dela nesse filme. Eu também gosto da Olivia Colman em A Filha Perdida também. Eu acho que são boas indicações, né? Mas eu acho que na minha cartilhinha o voto seria para Penélope Cruz. E para direção e filme, eu preciso dar a ressalva que eu não assisti ao Drive My Car. Eu gostaria de ter visto e tal. É o que o pessoal tem elogiado mais, é o que o pessoal tem dito que é o grande filme dessa casa, etc e tal. Então eu gostaria muito de falar que é o meu vencedor, mas como eu não assisti ao filme, eu vou ter que votar no Paul Thomas Anderson para Licorice Pizza, nas duas categorias, com a Jane Campion batendo aqui na trave, assim, né? Eu gosto demais do Licorice Pizza. Para mim, o Paul Thomas Anderson perdeu
a chance de ser premiado pela sua obra-prima, que para mim é a Trama Fantasma, em 2017. É um filme que para mim merecia o Oscar, ele tranquilamente, para mim é o melhor filme dele. Mas aqui o Licorice Pizza, ele surpreende muito na forma como ele retrata uma inocência jovial, e tem todo o PTA verso ali, né? O filho do Philip Seymour Hoffman, a Alana Haim, a esposa dele, a Maya Rudolph. Então o PTA verso, e tem algo muito sensível na forma como ele emprega esses elementos. E esse é um filme assim que tem algumas cenas que chamam muito a atenção no nível eu acho que não é um filme rebuscado, assim, não é um filme de complexidades formais, assim. Eu acho que o PTA, né, nesse quesito, ele tá mais inspirado no Trama Fantasma, mas aqui tem algumas cenas que chamam muito a atenção, uma forma como elas conversam com o universo do filme, que é a cena final dos dois, a cena, são cenas com o Bradley Cooper, são cenas com o Sean Penn. Então tem algo de muito único na forma como ele dirige esses atores que são tão cativos ao universo dele, né? Então eu gosto muito do que o PTA faz em Licorice Pizza, e ele receberia meu voto, de novo, com a ressalva que eu não votaria nessa categoria sem ver o Drive My Car. Depois a gente bota um asterístico, quando você assistir, você fala, olha, assistir, fica com Drive My Car, a gente bota um asterístico na descrição. Mas, Thiago, brigadão. Só queria falar duas coisas, você falou do Paul Thomas Anderson, acho que a chance mais objetiva, assim, né, que ele teve, além da nossa torcida, claro, que cada um, quando torce, aí a gente leva isso pro coração, mas acho que a chance que ele mais teve foi em 2008, quando estava ali com Onde os Fracos Não Têm Vez, e ele deu o azar de disputar logo contra Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um outro grande filme dos Coen ali, infelizmente, porque se tivesse esperado um aninho antes, um ano depois, tinha vencido Quem Quer Ser um Milionário Fácil, né? Mas diga-se passagem, eu acho que o Oscar acertou, tá? Eu gosto também, mais de Onde os Fracos Não Têm Vez que o Sangue Negro. Mas assim, eu acho que são dois filmes que eu acho que joga no palitinho, joga pra moeda pra cima, ganha qualquer, né? Tanto faz, ia ficar de bom tamanho. Mas acho que objetivamente, assim, tipo, de chances, o Sangue Negro acabou chegando. Era o ano que ele tinha mais chance. E faltou no Paul Thomas Anderson verso o Joaquin Phoenix. Só faltou ele no filme. Senão já tava perfeito. Mas brigadão, Thiago. E Diogo, também queria que você falasse os seus favoritos nessas categorias mais populares e deixar aqui novamente todos os seus, onde o pessoal pode assistir, ver o seu trabalho. Fique à vontade, por favor. Boa, então vou começar com isso, falando um pouco do Legenda Sincronizada. Facinho, legendasincronizada.com, tudo junto mesmo. Vou fazer vou tirar um período agora para fazer as reviews de todos os filmes do Oscar. Já estou acabando, na verdade, fiz mais da metade. E eu vou, pela primeira vez esse ano, fazer de todos os curtas do Oscar também, porque eu fiquei tão indignado que eles tiraram os curtas do ao vivo, que eu quero fazer o meu papel justiça, de dar, né? Exato, de dar um pouco mais de espaço para os curtas e mostrar onde o pessoal pode encontrar. Tem vários na Netflix, em outros lugares para você, de streams para você assistir, fora aqueles que são bem difíceis mesmo de encontrar, mas vou tentar ajudar a maioria do pessoal que estiver procurando por esses curtos. Além disso, um pedido. Só, na hora que você for falar os favoritos, já fala também, por favor, dos curtas, assim, já que você falou que então a gente dá destaque aos curtas, que tem alguns muito bons, eu vi alguns. Boa. Fora isso, estou nas redes sociais, @DeltaNZ, e tenho também a rede social do Legenda Sincronizada, mas tá tudo aglomerado no @DeltaNZ, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo. Então é lá o lugar para você me encontrar e ver eu falar minhas besteiras. Agora, dos filmes, eu vou falar bem rápido dos atores e das atrizes, porque eu concordo com quase todos que o Thiago sugeriu que seriam os votos dele. Assim, eu acho que a maioria dos atores de Ataque dos Cães está muito bem. Então, gostaria de ver o Jesse Plemons ou o
o Smith McPhee, um dos dois vencendo. Acho que também estou mais pro Jesse Plemons, no ator coadjuvante. Na atriz coadjuvante, gosto da Jessie Buckley também, na Filha Perdida, mas para mim não tem comparação. A Kirsten Dunst merece esse Oscar de atriz. Agora, melhor ator, também acho que é um ano que tem alguns nomes razoáveis, mas quem se destaca mais é o Benedict Cumberbatch. Eu não sou super fã dele, também acho que é a primeira vez que uma atuação dele me chama super atenção. Acho que ele é sempre aquele mesmo cara, tipo, um nerd, assim, estranho. Então, mas dessa vez ele tá muito bem. E melhor atriz eu iria... Daí eu tô bem dividido entre Penélope e a Kristen Stewart. Mas eu acho que eu iria na Kristen Stewart. Porque eu acho que a Penélope tem o Oscar dela, tá feliz lá, mas eu acho que a Kristen precisa... Tem um pouco disso, né? A gente sempre pensa, poxa, mas esse já ganhou um Oscar, vamos dar chance para outra pessoa. Já foi tão difícil, né, vê-la nessa lista, né? Quase que a coitadinha não some, né? Tava tão cotada, de repente afunda e volta. Exato. Eu acho que esse foi o meu momento, tipo, talvez não tenha na cerimônia, mas no anúncio das nomeações foi quando eu pulei, assim, fiquei muito feliz por ela e acho que ela mereceria o Oscar aqui. Rapidamente, então, direção e filme. Eu acho que direção, eu acho que tem que ser a Jane Campion, porque ela não ganhou no piano, que ela deveria ter. Pra mim, eu entendo que a Lista de Schindler era o filme, mas eu amo o piano demais. Então, voltando ali a revanche em cima do Spielberg pelos anos 90, eu acho que eu votaria na Jane Campion, embora eu ame ver a diretores estrangeiros aqui nessa categoria, né? Então, o Hamaguchi por Drive My Car, assim, eu ficaria muito dividido. Também que ela é estrangeira, ela é neozelandesa, mas ela ainda é desse mundo anglófono. Mas o Hamaguchi ali, eu acho que já é uma vitória também de um filme pequenininho ele ter sido indicado a melhor direção. Agora, para Oscar de melhor filme, eu acho que o meu voto seria de amor para Drive My Car, que eu amo, gosto muito de Ataque dos Cães, acho que vai ganhar. Então acho que meu voto, sabe, poxa, meu voto não vai fazer diferença. Eu vou dar meu voto pro filme japonês porque eu acho incrível, acho ele resume o que é cinema pra mim, sabe? Puxa, é um filme que me convenceu muito. Então acho que seria meu voto. E daí, eu vou só, antes de falar dos curtas, falar de roteiro original, que eu gostaria muito de ver A Pior Pessoa do Mundo vencendo. Levou poucos, né? Assim, talvez entrasse ali na briga para melhor filme, inclusive, né? Sim. Porque antes de Drive My Car surgir como esse monstro, era o principal filme estrangeiro que estava todo mundo falando a respeito, né? A Pior Pessoa do Mundo. Então, ali nos filmes originais, de roteiro original, queria ver o filme norueguês vencendo. E agora, passando pelos curtas, antes de eu terminar, eu acho, assim, tem muito curta bacana, principalmente de animação. Eu gosto de quase todos os filmes, os curtas de animação, mas tem um que é muito fofinho, é difícil de encontrar. Eu tive que me revirar ali para poder assistir, que é o The Windshield Wiper. Sim. Uma colagem de eventos sobre amor e vida, que eu achei, assim, fascinante. A animação é bonita, então acho que merecia o Oscar de melhor curta. Mas o Robin, que tá na Netflix, é fofíssimo, é um stop motion muito, assim, dá vontade de você comprar todos os personagens e enfeitar seu quarto com eles. É muito bonito, como animação, tecnicamente falando, a história é bonitinha também. De melhor curta live action, eu amo The Dress, o vestido, que é polonês, um curta dinamarquês. Polonês. Você falou polonês? Não, tá certo. Sim, falei, mas vai lá. Isso, tranquilo, mas o filme é bom, polonês, né? Que eu confundi com outro do cantor lá, que é dinamarquês, que foi o último que eu vi. Sim. Que eu não gostei muito. Mas o vestido, eu acho que é uma pena que curtas sejam tão deixadas, porque eu botaria a atriz principal desse filme polonês facinho entre as 5 melhores atrizes do ano. Tirava a Nicole Kidman. Tirava fácil a Nicole Kidman, tirava a Jessica Chastain.
botava ela, porque, assim, ela é fascinante no filme, cada olhar dela, né, e é uma história bonita sobre uma pessoa com um nanismo que, né, não encaixa e tentando se encontrar na sociedade. É triste, não sei se eu amo o final do filme, mas eu acho que ele é muito bonito, mas também gosto do filme produzido e atuado pelo Riz Ahmed, que eu acho que vai vencer no fim das contas, que é o The Long Goodbye, né? E quanto a documentário, aqui eu vou ser bem bairrista, né? E torcer pro filme da Netflix, que é dirigido e produzido pelo brasileiro, né? Deixa eu só lembrar agora, deixa eu entrar aqui. Lead Me Home, não é esse? Exatamente, Lead Me Home, do Pedro Costa, né? Que é brasileiro, sim, mas há anos já trabalha nos Estados Unidos. E é bonito também, é muito bom. Então, assim, não tô só defendendo os brasileiros, mas também tô recomendando um filme que é fácil de assistir, tá na Netflix, é uma história bacana. E acho que faz o papel dele como curta documentário, entrega uma história bacana e bem feita. Perfeito, então, Diogo, Thiago, muito obrigado. Todos os links dos meninos do Supercuts, também do Legenda Sincronizada, estão na descrição, no site, também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, além do YouTube. Gente, então, muito obrigado. Chegamos ao fim do podcast de número 70. Novamente, Thiago e Diogo, muito obrigado mesmo. E na próxima semana, o podcast 71 vai falar sobre, finalmente, aquele podcast clássico que a gente sempre faz, mas que é inevitável. Quem serão os ganhadores do Oscar? Vamos tentar falar de todas as categorias. Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.